Abra comigo aí então sua Bíblia na carta de Tiago, Tiago capítulo 2. Daremos sequência então hoje à nossa série de mensagens Maturidade, um chamado à fé prática. Hoje é o quinto sermão então dessa série. Nós seguiremos até o final da carta de Tiago. Tem muita coisa boa para vermos. Tenho a certeza de que se abrirmos o nosso coração, se nos prostrarmos diante de Deus, diante da sua palavra, o próprio Deus colocará essa palavra dentro dos nossos corações. Eu gosto de uma frase do Spurgeon, que ele diz que se eu converter qualquer um de vocês, qualquer um pode desconverter. Mas se Deus converter o coração de vocês, nada pode desconverter o coração de vocês. A conversão, ela é marcada por um ato, mas também ela se dá sequência através da santificação. Ou seja, durante toda a nossa vida, nós estaremos aprendendo, nos desenvolvendo, e sempre há necessidade de nos tornarmos um pouco mais parecidos com Jesus. Aí fora, há alguém esperando aquilo que você tem a oferecer. Aí fora há alguém que será tocado pela forma como você manifesta Jesus. Então, que possamos fazer isso como igreja, como corpo. Todos abriram? Tiago, capítulo 2, então, a partir do verso 10. O texto bíblico diz assim: Pois quem obedece a todas as leis, exceto uma, torna-se culpado de desobedecer a todas as outras. Pois aquele que disse não cometa adultério, também disse não mate. Logo, mesmo que não cometam adultério, se matarem alguém, transgredirão a lei. Portanto, em tudo que disserem e fizerem, lembrem-se de que serão julgados pela lei que os liberta. Não haverá misericórdia para quem não tiver demonstrado misericórdia. Mas se forem misericordiosos, haverá misericórdia quando forem julgados. Então esse é o texto que nós iremos meditar nessa noite. Quero que você mantenha essa página aberta, a carta de Tiago. Nós vamos passear por alguns versículos, mas mantenha esse texto aberto. Para introduzir, apenas para lembrarmos um pouco do que nós falamos na semana passada, alguns versículos antes, até o versículo 8, diz assim: Sem dúvida, vocês fazem bem quando obedecem à lei do reino, conforme dizem as Escrituras. Ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se mostram favorecimento a algumas pessoas, cometem pecado e são culpados de transgredir a lei. Então, o que Tiago está falando aqui não é sobre a lei mosaica, a lei de Moisés, a lei do Antigo Testamento. A lei do Antigo Testamento, ela aponta para Jesus. Toda a parte cerimonial, que era os rituais de purificação, os sacrifícios de oferta para pecados específicos, os rituais de cerimônia do Antigo Testamento, eles deixaram de valer porque isso tudo se cumpre em Jesus. Jesus é o verdadeiro e suficiente sacrifício. Jesus conquista por nós o acesso a Deus. Então, aquilo que é cerimonial no Antigo Testamento, na lei mosaica, cai fora. Obviamente que não é tudo do Antigo Testamento, da lei mosaica, que é cerimonial. Mas o que, para ser mais objetivo, esse é um assunto para outro momento, mas para ser mais objetivo, perceba comigo que no versículo 8, Tiago está falando, quando obedecem a lei do reino. A lei do reino. Não mais a lei mosaica. A lei mosaica tinha, eu não vou lembrar exatamente agora, mas aproximadamente 600 leis. Onde os escribas, os mestres da lei, sabiam de cor. E cumpriam essas leis. Então, o que Tiago está falando aqui, ele não está falando sobre essa lei, ainda que ele estivesse falando a judeus. Lembrem-se, no capítulo 1, versículo 1, Tiago se
se apresenta, dizendo que é ele que está escrevendo a carta, se apresenta como servo de Jesus e diz que ele está escrevendo a quem? A todos os crentes da diáspora, ou seja, todos aqueles crentes que estavam sendo perseguidos em Jerusalém e aí se espalharam. É importante sempre lembrar que a perseguição, obviamente, algo desconfortável, algo ruim, muitos perderam sua vida, muitos perderam amigos, bens, enfim, algo totalmente desconfortável, para usar uma palavra, ainda assim isso não fugiu do controle de Deus. Em Atos capítulo 1, versículo 8, nós vamos ver que Jesus, falando sobre a promessa da vinda do Espírito Santo, que eles receberiam poder quando descesse do céu o Espírito Santo sobre eles. E eles seriam testemunhas de Jesus. Aonde? Em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Para onde esses discípulos, esses crentes de Jerusalém fugiram? Eles estavam em Jerusalém, se espalharam pela Judéia, por Samaria e, enfim, até os confins da terra. Deus usou isso para espalhar eles, para que a palavra de Deus fosse proclamada a outras pessoas que não habitavam em Jerusalém, que não conheciam a lei mosaica e todos os rituais do templo. Jesus revela o verdadeiro sentido da lei. Vá comigo para o Evangelho de Mateus, capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículo 17. Então, o texto sagrado diz assim: não pensem que eu vim abolir a lei, que eu vim abolir a lei de Moisés, ou os escritos dos profetas. Vim cumpri-los. Jesus veio dar sentido para a lei. Tudo aquilo que aconteceu com as pessoas do passado, na lei, nos profetas, tudo aconteceu apontando para Jesus. Paulo vai falar que tudo o que aconteceu para que nós aprendêssemos com tudo isso. Então não é que a gente descarta tudo o que aconteceu lá, mas na verdade a revelação progressiva vai trazendo e clareando tudo para Jesus. A carta que Paulo escreve aos Gálatas vai dizer que a lei mosaica serviu como tutora para nos levar até Jesus. Nos serviu como alguém, um guardião que está nos levando até Jesus. No capítulo 7 de Romanos, versículo 7, Paulo vai dizer que a lei serviu para mostrar o nosso pecado. Paulo vai dizer que se a lei não falasse que cobiçar é pecado, ele não sabia que cobiçar seria pecado. E é aí que entra o diabo com a sua proposta, a sua tentação. O segundo sermão dessa série foi sobre isso. A tentação é uma proposta. O diabo ele vê uma brecha e ele coloca uma proposta para que a gente caia em pecado. Assim que nós sabemos que não pode fazer algo, nós somos tentados a fazer. É ou não é? Nesse sentido, nós podemos concordar com a expressão que sempre tem um pouquinho de uma criança dentro de nós. Então, o diabo se aproveita da lei, que é boa. A lei de Deus é boa. Não é coisa do diabo. É boa. O diabo se aproveita disso para então colocar uma proposta de queda. E essa é uma proposta de morte. Queridos, a lei de Deus é a expressão do seu caráter e da sua vontade. Na Bíblia nós encontraremos a vontade de Deus. Na Bíblia nós encontraremos os traços do seu caráter. Então, como conheceremos a Deus se não tivermos constante contato, um verdadeiro contato com a Bíblia? Um sincero contato com a Bíblia. Nós precisamos ler as Escrituras, nós precisamos meditar nas Escrituras, porque só assim saberemos o que é a lei de Deus. Só assim nós saberemos o que é a palavra de Deus. E só assim não seremos, como Paulo alerta Timóteo e ensina ele a transmitir isso a outras pessoas, só assim não seremos levados por qualquer vento de doutrina. Porque senão qualquer palavra que surge aí nas mídias sociais, hoje em dia com a internet é muito fácil a gente ouvir baboseira, perdoe a expressão, mas às vezes a gente escuta umas porcaria. Gente dizendo que Bíblia não é palavra de Deus, gente dizendo que há mais, que a gente precisa ir além do que a Bíblia fala, e isso é mentira. Mentira. E nós precisamos odiar esse tipo de comportamento. Não as pessoas,
Não estou fazendo discurso de ódio aqui. Salmo vai dizer que aquele que ama o bem odeia o mal. Então, se nós amamos a palavra de Deus, nós iremos odiar o que se opõe a ela. Essa postura que devemos ter. A lei de Deus se resume hoje, para nós, tirando todos os cerimoniais, se resume na pessoa de Jesus Cristo. Então nós precisamos olhar para Ele e aprender sobre isso. Volta comigo para Tiago, e aí nós vamos discorrer sobre esses textos, esses versículos que nós lemos. Em primeiro lugar, a lei de Deus é uma lei íntegra, ou seja, inteira. Ela não é um pedaço de um jeito, outro pedaço de outro. A lei de Deus é inteira. Versículo 10 e versículo 11. Pois quem obedece a todas as leis, exceto uma, torna-se culpado de desobedecer a todas as outras. Pois aquele que disse, não cometa adultério, também disse, não mate. Logo, mesmo que não cometam adultério, se matarem alguém, transgredirão a lei. Jesus corrige aqueles que praticavam apenas parte da lei. É o caso que nós vemos, por exemplo, em Mateus 23, no versículo 23 e versículo 24, onde os fariseus, os mestres da lei, ali estavam conversando com Jesus, e Jesus chama a atenção deles. Jesus diz assim, que aflição os espera, mestres da lei e fariseus, hipócritas, tenham cuidado de dar o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, ou seja, Jesus não condena isso, mas negligenciam os aspectos mais importantes da lei: justiça, misericórdia e fé. Sim, vocês deviam fazer essas coisas, mas sem descuidar das mais importantes. Então o que Jesus está dizendo? Vocês não estão errados em fazer aquela parte da lei. Vocês devem continuar fazendo aquela parte da lei, que no caso aqui era eles darem o dízimo dos seus ganhos. Mas vocês devem continuar, vocês não podem deixar de praticar fé, misericórdia e justiça. Versículo 24. Guia cegos com a água para não engolir um mosquito, mas engolem um camelo. Aqui Jesus faz uma advertência muito séria a essas pessoas. Ele diz assim, vocês ficam tentando, a expressão que a gente usa hoje em dia, uma expressão que a gente não encontra na Bíblia, obviamente, mas fica procurando pelo em ovo. Sabe, tu fica ali procurando algum erro para condenar. Procurando, às vezes, pequenos deslizes das pessoas, ou até mesmo seus, para concentrar todo o seu esforço em lutar contra aquilo e deixa de lutar contra aquilo que realmente é importante. Não que nós devemos deixar de lutar contra pequenos deslizes, mas às vezes nós estamos dando demasiada atenção a isso, enquanto há pecados, há erros gritantes dentro de nós, que nós precisamos tratar. A lei de Deus é íntegra. Jesus condena, Jesus exorta pessoas que obedeciam parcialmente aquilo que era a vontade de Deus. Ainda em Mateus, capítulo 5, algumas páginas antes, o versículo 18, nós lemos o 17 antes, o versículo 18 agora, Jesus diz assim, eu lhes digo a verdade, enquanto o céu e a terra existirem, nem a menor letra ou o menor traço da lei desaparecerá, até que todas as coisas se cumpram. Portanto, quem desobedecer até ao menor mandamento e ensinar outros a fazer o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Mas aquele que obedecer à lei de Deus e ensiná-la será considerado grande no reino dos céus. Olha o que Jesus está dizendo aqui. Que a lei não será reduzida em nenhum momento. Enquanto existir céus e terra, nada será retirado da lei. Agora, talvez alguns possam usar esse texto para dizer assim, tá vendo? Então, aquelas coisas lá do Antigo Testamento não valem mais, porque Jesus disse que, ou melhor,
que aquelas coisas do Antigo Testamento a gente tem que fazer igual está lá. É por isso que muitas igrejas talvez vão pregar que você não pode cortar o cabelo, que você não pode, enfim, né? Aquelas coisas que você sabe, que eu nem gosto de falar, porque a gente vai começar a imaginar. Então, mas está no contexto aqui, ó. Jesus está dizendo, não pensem que eu vim abolir a lei. Eu vim dar sentido. Jesus está dizendo, está vendo essa lei que não vai ser tirada nada dela? Ela continua. Mas ela apontava para mim. Em mim vocês encontrarão o verdadeiro sentido dessa lei. Tudo apontava para Jesus. Agora, a respeito disso, a respeito do que Tiago fala, que se nós obedecermos uma lei, seremos culpados de desobedecer toda ela. Eu quero ler aqui um pensamento que não é meu, num comentário bíblico que eu li hoje, diz assim: ele certamente não quer dizer que quebrar o mandamento é tão ruim em suas consequências quanto quebrar todos os 10. Ele também não quer dizer que as consequências de uma falha pequena são tão sérias quanto os resultados de um pecado flagrante. O que Tiago está querendo nos ensinar aqui não é que então, porque eu não matei, eu não roubei, eu estou dedicando a minha vida ao Senhor, eu estou orando todo dia, eu estou lendo a Bíblia todo dia, eu estou vivendo uma vida verdadeiramente piedosa diante de Deus. O meu devocional tem sido incendiado pela presença de Deus, mas um dia, num deslize, alguém me pergunta algo trivial e nem vai ter uma grande mudança, mas eu minto. Isso quer dizer que, então, todo o resto da minha vida será desqualificado, será invalidado? Não, não é isso que o Tiago está dizendo. Mas o que ele nos chama a atenção é que a lei de Deus é íntegra. Então a gente não deve pensar, bom, eu fiz tudo isso de certo e fiz uma coisa errada. Mas só uma coisa errada também não quer dizer. A verdade é que nós devemos olhar ao Senhor, aquele que é digno do nosso esforço, aquele que é digno da nossa adoração, aquele que é digno que busquemos ser parecidos com Ele, e dizer assim, se eu tenho feito tudo isso, o que é isso aqui? O problema é que às vezes esse pontinho pequeno, abre brecha para nós quebrarmos todos os outros mandamentos. Abre brecha para comprometermos todo o restante da nossa vida. É por isso que a lei de Deus é íntegra. Ela é inteira. Ainda outro pensamento desse mesmo comentário. Jesus ensinou que um homem deve amar a Deus de todo o coração. Qualquer pecado é uma evidência de que o amor por Deus é algo menos do que completo, ou seja, íntegro. Um pecado é, portanto, tão mau quanto o outro, no sentido de quebrar minha comunhão com Deus. Se este pecado não é perdoado e a comunhão não é restaurada, a pessoa acaba rompendo sua união vital com Deus. Nós precisamos andar de acordo com aquilo que Deus já tem falado aos nossos corações. Você é responsável por aquilo que você sabe. Quantas vezes você já foi ministrado por Deus? Quantas vezes você já ouviu a palavra de Deus? Quantas vezes você já ouviu, por exemplo, sobre manter a sua cabeça nas coisas do alto? Quantas vezes você já ouviu sobre manter uma vida piedosa, uma vida constante de adoração a Deus? Nós somos responsáveis por isso. Nós precisamos responder a isso. Não caia na armadilha satânica de que tal coisa, mesmo que pequena, não tem nada a ver. Sabe, se certo tipo de música te traz pensamentos, desejos, inclinações para algum pecado, não ouça, cara. Não ouça.
Se determinado filme, se determinado lugar vai fazer com que você quebre o seu relacionamento com Deus, vai fazer com que você abra brecha sobre o seu relacionamento com Deus, não faça. Afaste-se disso. Grande será a nossa recompensa do céu. Sabe, eu já compartilhei o trecho, essa frase desse livro em outro momento, mas do Leonard Ravenhill, ele fala que se nos nossos dias hoje, uma pessoa, um jovem de 18 anos, levantar às 5 da manhã para entregar jornal, vão falar que ele é esforçado. As outras famílias até vão olhar para o filho adolescente dele, que está dentro de casa, e vai dizer, olha lá ó, o filho da fulana, né? Olha como ele é bom, e tu aí dormindo até as 2 da tarde. Agora, se esse mesmo cara levantar às 5 horas da manhã para orar, vão chamar ele de fanático. Vão dizer que ele é louco, vão dizer que ele é muito radical. Irmãos, nós não receberemos reprovação de Deus naquele dia, no dia do juízo final, no dia que estivermos diante dele. Não haverá a seguinte reprovação: você me levou a sério demais. Vai sofrer prejuízo. Não vai poder entrar, me levou a sério demais. Não. Pelo contrário. A Bíblia fala, ela não deixa claro o que é o galardão, a recompensa que nós receberemos no céu, mas o galardão vai ser dado de acordo com as nossas obras aqui na terra. Não é que a gente tente barganhar com Deus. Até porque se você fizer na esperança de ganhar, já perdeu. Agora, se fizermos com a ideia, com a postura de adoração, entendendo que Ele é digno da nossa busca, ainda que não recebêssemos nada, Ele é digno disso, grande será o nosso galardão. Eu não sei se o galardão vai ser uma casa maior, vai ser um carro maior. A gente usa esses exemplos porque a nossa mente é terrena. Mas com certeza será algo muito bom. Primeiro ponto. A lei de Deus é íntegra. Portanto, sejamos íntegros, inteiros, completos. É interessante perceber que Romanos 12, Romanos 12 é uma sequência direta de Romanos 11, quando ele diz, rogo-lhes pela misericórdia de Deus que se ofereçam como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A ideia do santo ali é a ideia de separado, exclusivo, integralmente a Ele. Integralmente no altar de Deus. A nossa semana, os nossos dias, as nossas horas precisam ser integralmente na presença dEle. Segundo ponto, a lei de Deus é uma lei que liberta. Ao contrário do que muitas pessoas falam, que igreja aprisiona. Deixa eu te dizer, tem uns lugares que tem umas placas na frente, escrito igreja, e que realmente aprisiona. Mas não são igreja. Porque a lei de Deus liberta. E a palavra nos ensina que se o Filho nos libertar, lembra que quem dá sentido à lei é o próprio Jesus. Se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres. A lei de Deus liberta. Eu ouvi há um tempo atrás, referente ao texto de Mateus 11, 28, quando Jesus chama, você que está cansado e sobrecarregado, venha a mim, eu darei descanso para a sua alma, eu o aliviarei. Eu ouvi algum tempo atrás, de que se o fardo que estamos carregando, de que se o jugo que estamos carregando está muito pesado, é porque é o nosso, não é o de Jesus. Porque se você abrir esse texto, você vai conferir lá, o fardo de Jesus é leve, o jugo de Jesus é suave. Ele diz, venham, aprendam de mim. Ou seja, uma tradução livre, vem aqui que eu vou te colocar debaixo do meu braço, e eu vou levar todo esse peso. Eu vou te ensinar a trilhar esse caminho. Perceba que, ainda que Jesus ofereça descanso para o nosso corpo, até mesmo do nosso sono, Deus cuida, Deus renova as nossas forças, Deus dá o descanso para cada um de nós. Então sim, Ele nos alivia fisicamente. Agora,
O que o texto de Mateus 11, que eu mencionei, está falando sobre um descanso na alma. Ali, o povo estava sendo massacrado por uma lei pesada, por fariseus que estavam aprisionando o povo, usando uma interpretação falha das Escrituras. Porque não entendiam que era no Messias, era em Jesus que a lei encontrava o verdadeiro sentido. Então o chamado de Jesus é: venham a mim e eu vou dar descanso para a alma de vocês. Ele não está dizendo abandona a lei, ele está dizendo continua com a lei, mas eu vou mostrar o verdadeiro sentido, e isso vai trazer liberdade e não prisão. Então, se em algum momento alguma ordem, alguma direção da Bíblia soar como algo que aprisiona você, nós podemos considerar aí duas hipóteses. A primeira, que no meu caso é muitas vezes a mais comum. Quando eu olho para um texto e vejo, mas esse texto parece que está me aprisionando, ele não está me trazendo liberdade. É provavelmente porque eu estou interpretando o texto errado. Muita gente faz isso, a gente lê um texto e não lê o contexto, ou não vai procurar, e a gente acha que aquele texto ali é pesado demais, ou vai nos prender de alguma forma. Então, se você sente isso em relação a algum texto, alguma ordem bíblica, é porque você, primeiro, talvez é porque você interpretou errado. Segundo, pode ser que você está... Nós conversamos sobre isso na quarta-feira, no Café em Dia. Você está criando um conflito dentro da sua mente, mesmo que inconscientemente, para que você não precise obedecer àquela lei. E muitas vezes é isso que a gente faz também. Muitas vezes é isso que eu faço também. Por isso que é importante, dia após dia, nós crucificarmos a nossa carne, nós nos prostrarmos diante de Jesus e nos submetermos a uma avaliação dele. A lei de Deus liberta. A lei, a verdadeira lei de Deus, a lei que liberta, a lei do reino, ela é mais branda, ela é mais leve. Porém, da mesma forma, ela é mais rigorosa, ela é mais dura. Mateus 5, 27, Jesus, dentro do Sermão do Monte, então, aqui ele vai ensinar sobre o adultério. Eu estou lendo especificamente os textos de Mateus, porque Mateus escreveu especificamente para judeus, aqueles que tinham a lei, o contexto da lei muito claro nas suas mentes. Então, Mateus capítulo 5, versículo 27 diz assim: vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo, que quem olhar para uma mulher com cobiça, já cometeu adultério com ela em seu coração. Perceba que ele está dizendo, se olhar para uma mulher com cobiça. Olhar com cobiça. Não quer dizer que você vai ter que andar aí que nem um louco. Você vê viu que tem cabelo comprido, viu que anda como mulher. Hoje em dia fica até meio difícil, meio de longe, saber bem, né? Mas já começa a tapar o olho ou tampa o rosto. Em Israel, ainda hoje, as seitas mais radicais do judaísmo, por causa desse texto, olha como era pesado essa lei para eles. Por causa desse texto, quando eles enxergam uma mulher passando por eles fazem isso aqui, ó. Eles tapam o rosto com a mão e desviam o olhar, para não olhar para a mulher. Mas o que o texto está dizendo é para não olhar com cobiça. Olhou com cobiça, o texto bíblico diz, você já adulterou com ela. Então, a lei de Deus, a verdadeira lei de Deus, a lei que liberta, ela é mais branda. Porém, ela também é mais rigorosa. Acompanha comigo a continuação do texto. Se o olho direito o leva a pecar, arranque-o e jogue fora. É melhor perder a parte do corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a mão direita o leva a pecar, corte-a e jogue fora. É melhor perder uma parte do corpo do que ser todo ele lançado no inferno. Olha que radical isso. Mais uma vez, alguns religiosos
na definição da palavra, apenas os atos religiosos, interpretavam esse texto de que se realmente o olho direito fizesse pecar, eu não sei se você consegue olhar só com o olho direito para um lugar, eu não consigo, mas se o olho direito ou o esquerdo, enfim, fizesse pecar, ia arrancar fora. Há na história da igreja, nos primeiros séculos, um cara chamado Orígenes. Esse iluminado, ele se cortou, porque ele não conseguia lidar com o seu desejo sexual, e ele cortou o seu órgão fora. Foi pior, porque o desejo não foi embora, ele só perdeu algo que foi criado para bênção dentro do casamento. Então assim, quando nós interpretamos a lei de Deus da forma errada, ela aprisiona. Quando nós interpretamos a lei de Deus da forma correta, ela liberta. E o que o texto bíblico está dizendo aqui? Vocês não precisam se cortar. Vocês não precisam estar se flagelando, como era o caso, por exemplo, dos adoradores de Baal e Aserá no Monte Carmelo, quando Elias tem aquele conflito com os profetas lá, os profetas pagãos, que para adorar o Deus deles e pedir por um favor, por uma ação de Deus, eles se chicoteavam, eles se batiam, eles se cortavam. O nosso Deus não é assim. Agora, ao mesmo tempo, é uma lei que entra fundo no coração do homem. Eu sempre falo essa frase da Andréa Vargas: o problema é o coração. A prática exterior é só a denúncia de que o coração é mau. Nesse princípio, Jesus fala que a boca fala o que está cheio, o coração, ou seja, sai para fora aquilo que está dentro. A lei que liberta, ela é mais branda, porém também ela é mais rigorosa. Ela é mais rigorosa no sentido de que ela nos ordena. Não interessa o que você tenha que abrir mão. Se te faz pecar, é melhor abrir mão disso e ir para o céu sem isso, do que você ir com isso para o inferno. Você tem isso aí na sua Bíblia, você está percebendo que é o que está escrito. E nós precisamos nos submeter. Se nós olharmos puramente, interpretarmos de uma forma literal, de uma forma literal e religiosa, como os fariseus, os mestres da lei daquela época, nós estaremos perdidos. A lei que liberta, ela é mais branda porque a performance, ela não é mais a causa do favor de Deus, mas ela é a consequência. Gálatas capítulo 5, versículo 16, vai dizer que se andarmos no Espírito, não satisfaremos os desejos da carne. Ou seja, se entregarmos o nosso coração, o nosso íntimo, se constantemente mergulharmos o nosso coração na palavra de Deus, se constantemente mergulharmos o nosso coração em adoração a Deus, em confissão dos nossos pecados, em arrependimento, em fé, em sermos cheios pelo Espírito, não satisfaremos os desejos da carne. Então, a grande verdade é que a obra disso tudo, a parte difícil disso tudo, quem faz é Deus. É por isso que ela é mais branda. É por isso que o chamado de Jesus, o fardo de Jesus é leve e o seu jugo é suave. Porque Ele nos chama para que Ele cuide e nos ensine. Já parou para pensar como é difícil lutar contra os nossos pecados? Como a gente se desgasta nessa batalha? Ou quando a gente tenta resolver um problema do nosso jeito, como é difícil? Tem coisas que são difíceis, vão ser sempre difíceis. Agora, quando a gente tenta resolver na força do nosso braço, a gente se desgasta, se quebra. É aquele princípio de afiar o machado. Eu posso ficar 7 horas cortando lenha com o machado sem fio. Mas eu posso gastar um pouco mais de tempo afiando o machado e eliminar metade desse tempo. O princípio é um exemplo natural, mas o princípio é espiritual.
A gente se esforça para resolver alguma coisa, ou seja, para resolver um pecado, para resolver alguma circunstância na nossa vida, e às vezes a gente acaba pecando, acaba satisfazendo os desejos da carne nesse meio tempo. E os desejos da carne não é só aqui sobre pecados sexuais, é sobre a cobiça dos olhos, em relação a dinheiro, em relação a bens materiais. Agora, o que Paulo está nos ensinando aqui, o que ele escreve aos Gálatas e o que nos ensina, é que se andarmos no Espírito, jamais satisfaremos o desejo da carne. Alguns versículos adiante, versículo 25, no mesmo capítulo, Paulo vai dizer, se vivemos pelo Espírito, que também andemos pelo Espírito. O que Paulo está dizendo? Se vocês afirmam que vivem pelo Espírito, então vocês devem comprovar isso da forma que vocês andam. Não mais se submetendo a regras, não mais guardando dias, não mais achando, por exemplo, vou usar um exemplo bem extremo aqui, que eu acredito que ninguém faça, mas, por exemplo, colocando uma fitinha vermelha no pulso da criança porque ela está com soluço ou quebranto, ou seja lá, qualquer outra coisa que for. Sabe, nós não precisamos nos aprisionar a essas leis, a esses dogmas. Agora, aquilo que a Bíblia ensina, que isso é inegociável. E a grande verdade é que nós experimentaremos liberdade ao vivenciarmos essa lei. A liberdade não é sobre eu ir a algum lugar, mas é sobre eu permanecer em um lugar. A verdadeira liberdade, ela não é eu dizer assim, não, eu faço o que eu quero, eu vou para onde eu quero, eu penso o que eu quero. Isso, na verdade, é uma escravidão. Você não consegue dizer não. Você é escravo dos seus desejos. Você é escravo dos seus pensamentos, das suas ambições, dos seus impulsos. Não vou me negar nada. Como o escritor de Eclesiastes, Salomão, ensina. Assim, ó, jovem, não negue nenhum prazer ao seu coração. Aproveite a vida, desfrute de tudo que ela tem para oferecer. Porém, lembre-se, de tudo isso você prestará conta. Então a liberdade não é sobre eu poder fazer o que eu quero. A verdadeira liberdade consiste em permanecermos nele. O Evangelho de João, versículo 15, o versículo 5. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Qual que era a ideia da lei? Era produzir frutos, era produzir comportamentos que agradavam a Deus, era ter uma performance que agradava a Deus. Mas o que Jesus vem e nos ensina? Ele compara aqui com a videira. Ele diz que se não permanecemos nele, nós não daremos frutos. E nós precisamos permanecer em Deus, para que, enfim, venhamos a dar frutos. A nossa preocupação não deve ser em cumprir simplesmente regras. A nossa preocupação não deve nem simplesmente ser cumprir aquilo que a Bíblia disse que nós devemos cumprir, se o nosso coração não estiver nisso. Porque senão é simplesmente uma prática vazia. Primeiro ponto, a lei de Deus é íntegra. Segundo ponto, a lei de Deus liberta. Terceiro ponto, a lei de Deus é uma lei justa. Versículo 13 de Tiago, no capítulo 2, o texto que nós lemos no início, o texto base, diz assim: não haverá misericórdia para quem não tiver demonstrado misericórdia, mas se forem misericordiosos, haverá misericórdia quando vocês forem julgados. Nós precisamos entender e gravar isso na nossa mente, que esse texto não está dizendo que é pela forma como nós vivemos que seremos ou não julgados, que seremos ou não salvos. Não é pela performance, não é pelo nosso proceder,
Nós sabemos que é pela fé, pela graça, fé na graça de Deus. Então, Mateus capítulo 5, o versículo 7, vai dizer aquela bem-aventurança: felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. No capítulo 6, o versículo 14 e 15, o que Jesus fala logo após a oração do Pai Nosso, ele diz: seu Pai Celestial os perdoará se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Mas se vocês se recusam a perdoar os outros, seu Pai não perdoará seus pecados. Se nós olharmos exclusivamente para esses textos e cometer o erro de criar uma doutrina em cima de um texto específico, nós podemos sair por aí dizendo que Deus só me perdoa porque eu fui bom o suficiente para perdoar, que eu só receberei misericórdia porque fui misericordioso o suficiente. E isso não é verdade. A justiça não é própria, a justiça não é nossa, pois nossas boas obras, mesmo que genuínas, mesmo que o nosso coração esteja nas boas obras que estamos fazendo, elas não nascem através da nossa própria consciência. As nossas boas obras, mesmo que genuínas, elas nascem da consciência do que Jesus fez por nós. Você sabe o que Jesus fez por você? As suas boas obras fluirão disso. Se as suas boas obras têm outras motivações, elas não são boas. Efésios, capítulo 2, versículo 10, vai dizer que Deus nos salvou para que nós praticássemos as boas obras que de antemão Ele preparou para cada um de nós. Tito capítulo 2, versículo 13, vai dizer que a graça nos ensina a renegar as paixões mundanas, para que nós vivamos de uma maneira que agrada a Deus. Ou seja, se a nossa motivação, se as nossas boas obras não nascem da consciência do que Jesus fez por nós, elas não são boas. A justiça de Deus, de Jesus na cruz, foi imputada a nós. A lei de Deus é justa. O nosso pecado, ele não foi simplesmente esquecido. A Bíblia nos ensina de que quando nos arrependemos dos nossos pecados, Deus pega o nosso pecado e Ele joga no mar do esquecimento. E Ele não nos cobrará mais desses pecados. Agora, isso não quer dizer que não houve um pagamento por esse pecado. Não é porque hoje nós vivemos na era da graça, os nossos pecados simplesmente ficam impunes. Isso não é verdade. Ouvindo algumas pregações do Paul Washer, ele fala algo interessante. Eu acho que até está num livreto aí que alguns estavam lendo do Verdadeiro Evangelho. Mas abra comigo em Provérbios capítulo 17. Provérbios 17, o versículo 15. A lei de Deus é íntegra, a lei de Deus liberta, e a lei de Deus é uma lei justa. Mas olha o que diz aqui. 17:15. Absorver o pecado e condenar o inocente são duas coisas detestáveis para o Senhor. Nós, eu e você, somos culpados? Somos. O que a Bíblia, palavra de Deus, nos ensina é que Deus detesta quem condena o inocente e quem absolve o culpado. Isso não nos parece uma incoerência, porque o próprio Deus absolve o culpado?
Sabe, às vezes nós criamos na nossa cabeça a ideia de que o nosso pecado foi simplesmente esquecido por Deus. E isso não é verdade. Isso vem de uma errônea interpretação do que é a lei verdadeira. Abra comigo em Hebreus, capítulo 9, versículo 15. Diz assim: por isso, ele é o mediador da nova aliança, para que todos que são chamados recebam a herança eterna que foi prometida. Porque Cristo morreu para libertá-los do castigo dos pecados que haviam cometido sob a primeira aliança. Se Jesus, o texto que nós lemos em Mateus antes, está dizendo que nem uma vírgula, nem um ponto dessa lei deixará de valer enquanto céus e terra existirem. Ele mesmo não ia burlar. O que a lei nos ensina, o que a palavra de Deus nos ensina, é que o culpado precisa ser punido. Deus odeia quem absolve o culpado. E ele não fez isso. A culpa não ficou sem castigo. O texto está dizendo que a culpa foi jogada sobre os ombros de Jesus. Ele morreu para nos libertar do castigo dos pecados que havíamos cometido sob a primeira aliança. O versículo 22, ainda em Hebreus 9, diz assim: de fato, segundo a lei, quase tudo era purificado com sangue, pois sem derramamento de sangue não há perdão. Aqui, o autor dos Hebreus está falando sobre a primeira lei, a lei do Antigo Testamento, a lei mosaica. Ele está dizendo, de fato, quase tudo era purificado, todos os cerimoniais envolviam sangue para a purificação. Quando Jesus fala que ele veio dar sentido à lei, ele está dizendo, aquilo que aconteceu apontava para mim. Antes era sangue de boi, antes era sangue de bode, antes era sangue de pombinha, antes era sangue de tudo que era bicho. Agora é o meu sangue. A lei de Deus é justa. O pecado foi pago. Por isso que nós fomos libertos. Porque nós cremos em Jesus. Não caia na história de que, no fim, tudo vai ser festa. Todo mundo vai ser salvo. Não interessa o quão boa seja a pessoa. Se ela não crer em Jesus Cristo, ela vai para o inferno. Queridos, muitas vezes nós somos confrontados e somos tentados a colocar a justiça de Deus em xeque. É como se, nesse caso parece que Deus não me foi muito justo. Por que tal pessoa está passando por isso? Ela era uma pessoa tão boa. Por que em determinado lugar do mundo as pessoas passam fome, enquanto em outros lugares do mundo as pessoas têm demais? Talvez a gente nunca conseguirá dar uma resposta totalmente assertiva quanto a isso. Agora deixa eu te dizer, Deus não perdeu o controle da história. Jesus, em determinado momento, com os seus discípulos, os discípulos, aqueles que estavam seguindo Jesus, questionam Jesus. Mestre, por que fulano de tal que está ali sentado, ou que era cego, ou surdo, por que ele está assim? Quem pecou? Foi ele ou foi seus pais? Ou seja, o que eles fizeram para merecer isso? O que ele fez para merecer isso? Ou por que ele está vivendo isso? Foi porque alguém pecou da família dele? Ele está sendo castigado por algo que ele fez? Vocês lembram qual a resposta de Jesus? Nem ele, nem seus pais. Isso aconteceu simplesmente para que a glória de Deus se manifestasse na vida dele. Nós precisamos constantemente nos lembrar que tudo o que acontece nesse mundo, consequentemente, tudo o que acontece na nossa vida, tudo é Deus contando a sua história através das nossas vidas. Quando eu morrer, não é o meu nome que vai ser lembrado. Precisa ser o nome de Jesus. Porque essa é a minha missão na Terra. É contar a história dele e não a minha. E se eu estou vivo para contar alguma história, é porque a lei de Deus é justa.
E porque para cumprir a justiça de Deus, Deus enviou o amor. Deus enviou Jesus. Irmãos, sobre isso, é interessante pensar uma das últimas frases de Martinho Lutero. Ficou conhecido como um dos grandes nomes da Reforma. Uma das coisas que ele disse foi: quando eu morrer, não façam uma homenagem ao meu nome. Eu não quero que se lembre de mim. Eu não fiz nada. Eu não inventei a doutrina da graça. Foi Paulo que falou isso, inspirado pelo Espírito Santo. Não fui eu que falei que a justificação vem pela fé. Foi Deus quem disse isso. Eu não fiz nada. Ele resume esse pensamento dele dizendo: eu não fiz nada, a palavra de Deus foi a quem fez tudo. Hoje, nós temos templos com a placa de Lutero na frente. Sabe, não é sobre a nossa história. Sobre a história de Jesus. Nós temos o privilégio de estarmos vivos para que Deus conte a sua história através da nossa. E para isso, Ele colocou a lei dele em nossos corações. Deuteronômio, capítulo 31. Há um diálogo ali. Moisés conversando com o povo, mais uma renovação da aliança. E Moisés diz o seguinte para o povo: que a lei de Deus não estava longe, lá no céu, para que eles tivessem que perguntar: algum anjo terá que descer de lá e trazer para nós? A lei de Deus não está do outro lado do mar, para que a gente se pergunte: será que alguém vai ter que atravessar o mar e trazer a lei para nós? Não. A lei de Deus está bem perto de vocês. Está na mente e no coração de vocês. Nós temos a palavra de Deus, a palavra viva do Senhor. Se a lei de Deus, se ao lermos a lei de Deus, não mexer com a gente, se isso não provocar uma resposta em nós estamos mortos. Nosso coração está cauterizado. A lei de Deus é íntegra, a lei de Deus liberta e a lei de Deus é justa. Em uma das cartas de João, ele vai falar que os mandamentos de Deus não são pesados demais. Nas contas, é Ele mesmo que leva. Ele leva através de nós. Então não tente fazer ou viver isso do seu jeito, com a sua forma. E quando você vê alguém fazendo isso, Jesus é digno da sua coragem de proclamar essa verdade. A lei de Deus foi totalmente cumprida por Jesus. O nosso pecado caiu sobre ele, para que a justiça dele caísse sobre nós. A lei de Deus é isso. Romanos 5 vai falar sobre isso. Que através de um homem o pecado entrou no mundo e por ele a morte. Agora também através de um homem a justiça de Deus entrou no ser humano. E através dela a vida. O pecado de Adão foi imputado em nós. A natureza pecaminosa nos acompanha. Como o próprio nome diz, desde o nosso nascimento. Agora, Jesus veio para nos dar uma nova natureza. Não se surpreendam pelo fato de eu lhes disser: é necessário que nasçam de novo. A única forma de vivermos a verdadeira lei de Deus é nascendo de novo. E é vivendo esse novo nascimento todos os dias. Portanto, vivamos com alegria a lei de Deus. Sabe por quê? Salmo 19:7 diz: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Salmo 34:8 diz: provem e vejam que o Senhor é bom. Como é feliz o que nele se refugia. A lei de Deus é a vontade de Deus e o caráter de Deus. É o próprio Deus nos chamando para perto e nos abraçando. Não fuja dela. Se relacione da maneira correta com ela. E você verá que ela revigora a alma. Você verá que o Senhor é bom. Você verá o quão feliz é aquele que se refugia
nele.